Então, o segundo segredo que eu quero compartilhar com você nessa noite dentro dessa mensagem, é algo que deveria ser muito básico para cada um de nós e que muitas vezes não é. É algo que é muito elementar e, por ser tão elementar, causa tristeza às vezes a gente perceber que nós falhamos nisso, né? Nós precisamos ter um planejamento, precisamos de planejamento no canteiro de obras, nós precisamos ter um planejamento na nossa vida. Neemias tinha um planejamento, ele sabia onde ele desejava chegar, ele conhecia os seus objetivos, ele sabia o que ele deveria fazer, quando fazer. Ele tinha meditado na palavra de Deus, como a gente falou antes, e ele tinha, então, através disso, estabelecido um plano na sua mente, e ele foi expondo esse plano diante do rei, para que o rei ali, diante dessas explicações todas, pudesse então de maneira adequada responder para ele segundo aquilo que ele esperava que o rei pudesse oferecer para ele, né? Então veja, no versículo 4 e 5 do capítulo 2 de Neemias, nós vemos que o rei, novamente esse texto eu já li anteriormente, o rei fala então a Neemias: o que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie a Judá para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados, onde os meus antepassados estão sepultados. Então veja, como é claro, é claro e é evidente que Neemias tinha um plano, que ele tinha um objetivo bem nítido para ele. E ele precisava fazer com que esses objetivos, que esse objetivo final também ficasse claro para o rei. Por isso, ele apresenta aqui um prazo para esse trabalho. Não é simplesmente apresentar, eu vou pegar e vou viajar o rei e vou fazer algumas coisas legais e vou lá visitar a minha família. Não, ele era uma pessoa importante no reino, mas ele não era o dono do reino. Então ele precisava tomar as decisões corretas e falar da maneira correta para que ao final ele pudesse ser atendido. Então ele pega e ele apresenta claramente ao rei o tempo que ele ficaria longe e o tempo que seria necessário para a construção daquela obra. Então, ele mostra para o rei o seguinte, esse é o texto, Neemias 2, capítulo 2, versículo 6, e diz assim: o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei: quanto tempo ficaria ausente? E ele atendeu o meu pedido. Então é necessário que você estabeleça um prazo, um plano para que o seu projeto seja bem executado. Você não pode viver a vida toda em um único projeto. Deus tem outras coisas e Deus deseja realizar grandes coisas através da sua vida. Em segundo lugar, aqui, você tem um outro texto que vai nos mostrar duas coisas, as quais foram importantes, no caso aqui, na continuação da apresentação desse projeto. O Neemias tinha que mostrar para o rei o risco do trabalho, e ele tinha que mostrar também o custo desse trabalho. Então ele tinha que mostrar aquilo que ele precisava fazer e mais ou menos quanto ele gastaria, para que o rei também lhe oferecesse as dádivas para que isso acontecesse, para que ele chegasse ao término daquele projeto de acordo com o que ele tinha em mente. Então, veja só,
em Neemias, capítulo 2, versículo 8, você tem o seguinte: peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei deste material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade, para minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. No versículo 9, você vê o seguinte: fui aos governadores da província a oeste do rio Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Quando você apresenta claramente ao dono da obra aquilo que você deseja fazer, eu estou falando claramente a você, as coisas que você deve apresentar diante de Deus. Você deve apresentar diante de Deus aquilo que você anseia por fazer. Não é simplesmente, como seria bom se eu fizesse. Não, você tem que apresentar claramente a Deus o que você precisa fazer. Deus move as pessoas ao seu redor para que elas atendam aquilo que Ele tem para realizar na sua vida. E quanto mais você ora, mais você entende qual é o objetivo de Deus para a sua vida, entende? Então, quanto mais você tiver em comunhão com Deus, maior vai ser a certeza daquilo que Ele deseja fazer na sua vida e através da sua vida. Eu gostaria ainda que você lesse comigo, que você prestasse bastante atenção em algo que às vezes nos tira do prumo. Tiago 4, versículo 13 e 14. Prestem atenção, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Parece por um pouco e se dissipa. Parece por um pouco e se dissipa. Isso significa que quanto mais nós procurarmos a vontade de Deus, mais efetivos e mais assertivos nós seremos em todos os nossos objetivos. Então não adianta simplesmente você sair por aí dizendo: eu quero fazer a vontade de Deus, se você não procura entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa entender isso. Você precisa compreender qual é efetivamente a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero que você ainda preste atenção nesse outro texto, que está lá em Provérbios 16, versículo 1. Provérbios 16, versículo 1. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A resposta certa vem do Senhor. Você deseja fazer coisas? É muito bom. É muito bom você ter planos, é muito bom você ter projetos, é muito bom. Mas, querido, é muito melhor você fazer aquilo que está no coração de Deus. Por isso que você precisa buscar a vontade dele. Por isso que você tem que procurar entender aquilo que ele tem para a sua vida. Não efetivamente aquilo que você deseja, mas procura alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. E certamente ele vai te dar o melhor, certamente ele vai te apresentar o melhor caminho.